E agora nós vamos falar das mudanças climáticas com o meteorologista e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, o professor Luiz Carlos Molion. Seus estudos apontam que as mudanças climáticas vão em direção ao resfriamento global, não ao aquecimento. E o professor Molion conversou com a gente na última semana e ele explicou como vai ser o inverno deste ano no Espírito Santo. Será que vai ser mais frio? Vamos acompanhar na entrevista. Professor, o senhor afirma que não existe aquecimento global, mas resfriamento global. Quais as indicações científicas que apontam para isso? Muito bem. O clima tem variado, sempre tem. A constante do clima é ser variável, né? O clima do planeta ele depende de fatores externos, como é a atividade solar. E o Sol tem dois ciclos que interessam mais para a vida do ser humano. É o ciclo de manchas solares, de 11 anos, em que o Sol sai de 0 manchas, atinge um pico máximo em 4 anos e depois cai para 0 de novo em 7 anos. Esse é chamado ciclo de manchas solares. Quanto mais manchas o Sol tiver, maior é a atividade solar. Eles falam muito também nesse mínimo de Maunder, né? Eu acho que é exatamente isso que o senhor falou, essa baixa atividade solar, né? Pouca mancha solar, que foi aí no século 17 a 18. Aí, assim, a gente sabe, a gente tem muito relato de que a Europa congelou, Rio Tamisa, sabe, pessoal patinando no gelo. Só que a gente não tem nada aqui do Brasil. O que vai acontecer com o Brasil quando realmente a gente chegar aí no ápice desse resfriamento nos próximos anos? Então, o resfriamento ele não é imediato, ele é gradual. Por que ele é gradual, paulatino? Porque os oceanos têm uma capacidade de armazenamento de calor muito grande. E para eles perderem calor, que venha a ser, digamos assim, reproduzido numa queda de média de 0,3, 0,4 graus centígrados, em média, não é uma nova era glacial. É um resfriamento como ocorreu entre 1946 e 1975. Então, isso vai acontecer gradualmente, sendo que a pior parte vai estar para o final, ou seja, possivelmente entre 2025 e 2040, aqueles últimos 15 anos. Deve afetar um pouco, provavelmente, as chuvas. Em alguns locais, a chuva deve decrescer um pouco, em outros aumentar um pouquinho nesse Brasil que é enorme. Porém, os invernos vão ser mais rigorosos para o sul do país, especialmente a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, deve sofrer mais com temperaturas baixas durante o inverno, um aumento da frequência de geadas severas. Lembrar que a última geada que nós tivemos severa, e não ocorreu nenhuma tão intensa quanto essa, foi a de julho de 1975, que encerrou aquele período frio de 46 a 75. Nesse período, se não me falha a memória, São Mateus teve uma temperatura mínima, eu acho que foi em 75, teve uma temperatura mínima de 11 graus centígrados. Quer dizer, não afeta o café, por exemplo, não afeta, mas no caso da banana, por exemplo, o fruto já pode ficar com manchas pretas. Quando você coloca uma banana na geladeira, você percebe isso, pode ficar com as manchas pretas e perde o valor comercial. Então, o efeito para a maior parte do Brasil tropical é praticamente nenhum, mas a região sul pode ter invernos mais rigorosos. Lembrar o seguinte, muito interessante. Neste ano de 2021, a primeira geada nas serras catarinenses ocorreu
no dia 2 de janeiro, em pleno verão. Tá? Então, nós vamos notar que no sul deve ficar um pouco mais frio e o inverno se estender, quer dizer, as temperaturas ficarem mais baixas até dezembro. Professor, o senhor fala também que o gás carbônico, ele não é o vilão do clima, muito pelo contrário, né? Sim, exatamente porque o metabolismo da planta é fotossíntese, né? E a fotossíntese consome CO2. E como é que o CO2 entra na planta? O CO2 entra na planta por diferença de pressão. Se a pressão externa às células da planta estiver mais elevada do que dentro da célula, então numa planta C3, por exemplo, como é o caso do café e a maioria das plantas, dentro da célula está 200 partes, o equivalente a 200 partes por milhão, 200 ppm. E atualmente nós temos 400 na nossa atmosfera. Então essa diferença faz com que a planta engula mais CO2, tá? E com isso aumenta a produtividade. A NASA andou até liberando umas fotos por aí com satélites de recursos naturais mostrando que o mundo está ficando mais verde. Quer dizer, houve um aumento do CO2. Esse aumento da concentração do CO2 pode ter sido devido ao aumento da temperatura dos oceanos. Então, inegavelmente, os dados mostram que os oceanos se aqueceram um pouco, tá? E o oceano mais quente libera mais CO2. Então, esse é um fato que todo mundo conhece, né? Agora, professor, o senhor, por exemplo, desmatamento na Amazônia, né? Isso aí também voltou com força total, até por questões políticas, porque, pelo que a gente sabe, esse desmatamento ele não foi maior, né? As queimadas não foram maiores. Mas é prejudicial para o clima, né? Esse desmatamento. Ou não? A Amazônia realmente não é o pulmão do mundo, não é aquele que faz o corredor de chuva aqui para o Sudeste. Qual a posição do senhor em relação a isso? A Amazônia ela não tem impacto algum no clima global. Ela vai ter impacto regionalmente se houver um desmatamento. Mas há uma confusão muito grande nisso. Não sei se proposital ou se por ignorância. Primeiro, nós temos uma região chamada Amazônia Legal, que é 5.200.000 quilômetros quadrados, que foi estabelecido para incentivos fiscais. Nessa área, o bioma amazônico, que é 550 milhões de hectares, o bioma amazônico só pertence ao Brasil cerca de 65%. Então, na Amazônia Legal, tem 35% de outro tipo de vegetação, cerrado, cerradão, campinarana, que não é bioma amazônico. Uma árvore, ela não é fonte de umidade. A floresta não produz umidade. A floresta apenas recicla a água que estava temporariamente armazenada no solo. E se a floresta fosse uma fonte de umidade, como a floresta se recuperou possivelmente no final da última era glacial, há cerca de 15.000 anos, ela já teria virado um deserto, se a umidade saísse dela. Como a umidade, que inclusive ela usa temporariamente, vem do Atlântico, então não há problema nenhum nesse aspecto. Então, a Amazônia, o desmatamento, ele não interfere no fluxo de umidade que vai produzir a chuva aí no Espírito Santo ou nas outras partes do país. E olha, intuitivamente, fisicamente, se ocorresse um desmatamento em grande escala, que é impossível, tá? Na atual taxa, levaria mais de 500 anos para destruir só o bioma amazônico. Se houvesse um desmatamento em grande escala, na realidade, o que ia acontecer é que a superfície ela ia ficar
aerodinamicamente mais lisa. Então, hoje, o que acontece? O vento sai do oceano, que é uma superfície lisa, e encontra a floresta, que é uma superfície rugosa. É como o carrinho elétrico que está em cima da cerâmica e sobe em cima do tapete. Nessa subida em cima da floresta, o vento sofre uma redução de velocidade. E essa redução de velocidade aumenta, então, a convergência de umidade e faz chover. Então, teoricamente, se eu tirar a floresta, a superfície ficaria mais lisa aerodinamicamente, o vento se acelera nos níveis baixos e transportaria mais umidade para o restante do país. Choveria menos na Amazônia e choveria mais nas outras regiões fora da Amazônia, ao sul da Amazônia. Então, na verdade, o desmatamento ele não interfere no clima global, porque o bioma amazônico é 500 ou 5,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Professor, nós tivemos episódios muito drásticos de enchentes, chuvas de granizo, calor e frio fora de época aqui no Espírito Santo e em boa parte do mundo. Nevascas no deserto, calor acima dos 40 graus na Europa. Por que isso está acontecendo? Isso é comum. Não há registros absolutamente que comprovem que esse tempo que nós estamos vivendo agora seja diferente do passado. Como eu disse, por exemplo, a década de 30 foi a década que registrou as maiores temperaturas do mundo, no mundo todo. Você pega dados da Austrália, pega dados dos Estados Unidos, você vê que as décadas de 30, 1934, 1938, tiveram as temperaturas mais altas registradas até hoje. Então, esse tipo de fenômeno, chuvas intensas, ainda no final do ano, fiz uma palestra para o pessoal de arquitetura e engenharia de Itanhaém, São Paulo, que é pé de serra, Serra do Mar, e vocês aí não têm esse problema, porque quando chega no Rio de Janeiro, a serra se afasta do litoral. Então, vocês não têm tanto esse problema. Mas toda a Serra do Mar tem problemas desde que, relatado por padre José de Anchieta, tem problemas de deslizamento, né? Chuvas intensas. Então, eu peguei, por exemplo, Iguape, Ribeira de Iguape, tem dados de chuva desde 1890. E comparei as décadas, 1890 a 1920, 1920 aos 50, etc. e tal, até agora o presente. E não tem mudança nenhuma. Quer dizer, chuvas torrenciais sempre caíram lá desde que nós temos registros. E chuvas torrenciais sempre aconteceram. Descrita por padre José de Anchieta no seu livro, Os Deslizamentos da Serra do Mar. Então, isso não é novidade. Isso faz parte do estado médio atmosférico. Se a gente pega um período, por exemplo, de resfriamento, como foi de 1946 a 75, no verão, como as camadas mais altas da atmosfera estão mais frias, as nuvens são obrigadas a crescer mais. Uma nuvem dessa do tipo cumulonimbus, que é chamada tipo torre, ela tem a base embaixo em torno de 1.000 metros e ela vai se desenvolvendo verticalmente, chegando muitas vezes a 15, 16 quilômetros de altura. A 15 quilômetros de altura, a temperatura do topo dela é 70 graus negativos. Tá? E, mais ou menos, nós sabemos, não sabemos exatamente o porquê, mas sabemos que uma gota de chuva ela pode permanecer líquida, super resfriada, até 40 graus negativos. Abaixo disso, ela congela. E 40 graus negativos já está em torno de 9 quilômetros de altura. Tá? Então, se a nuvem crescer mais do que isso, porque as camadas estão mais frias, a nuvem vai ser obrigada a produzir mais calor para se tornar ter mais flutuabilidade. Então, se a nuvem passar dos 9 quilômetros de altura, ela pode gerar, sim, granizo. E nuvens altas também geram
tempestades elétricas, com raio, trovoada, nuvens altas também geram grande quantidade de precipitação, né? Então, isso é bastante comum e vai depender do estado médio da atmosfera. E nós podemos ver mais frequentemente isso agora, porque se a atmosfera começar a resfriar, as camadas superiores vão resfriar mais, então nós vamos ter, a partir de agora, ou possivelmente já desde 2005, 2006, já vem ocorrendo, há uns 15 anos atrás, uma frequência maior de tempestades, com tempestades elétricas, trovoadas e granizo também. Professores, só para a gente encerrar, então, como que vai ser o inverno desse ano? A gente já vai ter um inverno um pouquinho mais frio, a gente teve a Laninha, né, que terminou, ou está quase aí terminando lá no Pacífico. Então, o inverno desse ano, para o Sudeste e para o Espírito Santo, em especial? Bom, na realidade, as águas do Pacífico ficaram frias, mas não se configurou, de fato, um laninha, porque parece que a atmosfera não se acoplou. Não é só o fato do oceano mudar a temperatura. A atmosfera também tem que se acoplar à temperatura da água quente ou fria. E nesse caso não houve acoplamento, porque o que está dominando é a circulação fora dos trópicos. Então, há um conceito errado. Só porque o oceano ficou frio, disseram que houve um laninha. Mas a sua contrapartida na atmosfera não ocorreu. Então, nós não tivemos, no Brasil, o impacto que se tem, em geral, se espera de um laninha. Ou seja, excesso de chuva na região norte e nordeste e secas do sul e sudeste. Nós não tivemos isso. Por exemplo, em janeiro, no Rio Grande do Sul, choveu acima da média. Fevereiro foi seco, mas depois março voltou a chover bem. Então, não houve um laninha. Houve um resfriamento das águas do Pacífico, como você bem afirmou, já está em torno de 0,5 grau negativo. E o que eu espero é que nesses próximos 20 anos a situação permaneça assim, com a temperatura do oceano variando um pouquinho, 0,5 grau para cima, 0,5 grau para baixo, e não vamos ter nenhum El Niño significativo, que é desastroso para o norte e nordeste, e nem um Laninha significativo, que é desastroso para o sul e parte do sudeste. Não é que o inverno vai ser rigoroso. Eu posso até pegar a temperatura mínima dos 90 dias de inverno, somar tudo, dividir por 90 e chegar à conclusão que a temperatura mínima foi até acima, mais quente do que a média histórica. Mas o que mata a planta é o evento, é a entrada da massa de ar polar. E essas massas de ar polar, sendo intensa, se no abrigo meteorológico estiver marcando 3 graus, muito provavelmente o chão, a superfície, já está com 0 graus. No café, é algo que eles chamam de geada de canela, né? Em que pega a parte baixa da planta, pega o tronco embaixo. E certamente no Espírito Santo não teria tanto problema em si. Como eu disse, infelizmente não temos muitos dados sobre dados históricos, né? Série longa. Tem uma estação em São Mateus e Vitória. Na Vitória tem uma componente oceânica muito forte, São Mateus também. Mas, mesmo assim, tem um registro de uma temperatura de 11 graus em São Mateus, que pode afetar a produção de banana, a produção de mamão, né? Mas, quanto ao resto, o café no Espírito Santo não tem grandes problemas. Agora, Minas Gerais tem. O sul de Minas, por exemplo, tem terras altas, né? E ali é plantado o arábica, e certamente
o sul de Minas pode ter geadas fortes nesse ano, nesse inverno. E também vocês vão perceber que o ar frio vai ficar mais tempo, ele vai se estender um ar relativamente mais frio para setembro, outubro e novembro, significando que as frentes frias vão ser mais frequentes. Mas pelo menos 2 eventos a 3 eventos de ar bem frio e pode causar geadas, principalmente em terras altas no sul e parte do sudeste. Professor, obrigada, tá? Professor, Obrigada pela atenção. Foi muito bom. Tchau. Tá ótimo, Tchauzinho. então.